por isso material. Então, se não chega a acontecer o aborto, a tentativa no aborto é perfeitamente possível e não existe possibilidade do aborto culposo. Mas vamos ver as demais alternativas, se tem alguma que, né, talvez possa dar uma resposta dúbia, enfim. A genitora que mata o cônjuge sob o estado puerperal e logo após o parto responderá por infanticídio negativo, né? É só o próprio filho, né? Se ela matar o marido é crime de homicídio, né? Então, matar o marido em estado puerperal, ela responde pelo crime de homicídio e não pelo crime de infanticídio, que tem que ser o próprio filho durante o parto ou logo após, estando então a mulher em estado puerperal, que é uma perturbação psíquica, ok? Mais uma, o feminicídio exige que o crime seja praticado contra homem ou mulher. Opa, aí não. Por razão de discriminação racial, não. O feminicídio, né, o próprio nome está dizendo, ele tem que ser praticado contra a mulher. Ele veio para proteger, então, a mulher, não o homem e a mulher, né? Tudo bem aí? Tranquilos aí em relação a isso aí? Algum questionamento? Podem fazer à vontade, tá? Mais uma. O emprego da tortura no crime de homicídio acarreta, né? Nós sabemos que a tortura, eu tenho a tortura enquanto crime, que é a lei 9.455/97, né? Lei 9.455/97, que é o crime de tortura. É a tortura para buscar uma confissão, uma declaração, né? Mas eu tenho a tortura enquanto qualificadora do crime de homicídio. Essa tortura faz com que a pena saia de 6 a 20 anos e ela se torne, então, 6 a 20, 12 a 30 anos, né? Então vamos ver qual alternativa está em conformidade com o Código Penal. Letra A. O emprego da tortura no crime de homicídio acarreta o reconhecimento da tortura? Lei 9.455 de 97? Não, jamais, nada a ver, né? Letra B, uma agravante, negativo, né? A tortura no crime de homicídio não é uma agravante. Agravantes são aquelas lá, né? Os agravantes são aquelas lá elencadas lá no artigo 61 do Código Penal. O colega quer fazer uma pergunta? Pois não. Ô, professor Reginaldo, tudo bem? Boa Reginaldo, noite. na paz, boa noite. Boa noite. Sobre o feminicídio, desculpa, eu tentei até falar no anterior mesmo, Sim, ficou uma dúvida aqui. O feminicídio é um crime cometido contra uma mulher, né? sim. Mas é desde que ela esteja em condição de violência doméstica? A condição de violência doméstica é um dos requisitos. Eu tenho que analisar dois requisitos, Reginaldo. A lei me estabelece, vou fazer só a leitura rapidamente, o artigo 121, parágrafo 2º, né? O 121, parágrafo 2º, inciso de número 6, ele diz assim: é homicídio qualificado o feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí, Reginaldo, ele me traz duas hipóteses para a caracterização do feminicídio. Alternativas, que está no parágrafo 2º A, né, que foi inserido em 2015. Quais são elas? Violência doméstica e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, ou é a violência doméstica e familiar, ou, na verdade, ele praticou este crime de homicídio contra a mulher em razão, né, da condição dela ser mulher, em virtude do menosprezo, da discriminação pelo fato de ser mulher. Então, são duas hipóteses alternativas. Obrigado, eu entendi. Essa Tranquilo? matéria ela é bem polêmica perante até o Muito. CNJ, né? Muito Até perfeito, Reginaldo. Perfeito. os números são muito maiores do que até se destacam, né? Com certeza. Com Beleza, certeza. professor. Obrigado. Tranquilo. Tá? Era Show de só bola. essa dúvida. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Bom, continuando. A tortura enquanto homicídio, né? Como qualificadora, ela é uma agravante? Não. Ela é uma causa de diminuição de pena? Jamais. A tortura diminuiu a pena? Jamais. Letra D. Ela é uma elevação da pena mínima e máxima aplicada ao delito. Perfeita. Porque de 6 a 20
Se eu reconheço a tortura, eu passo a ter 12 a 30 anos. Perfeita essa resposta, essa alternativa ela está legal, né? Está perfeita. É a alternativa que está correta. Mas vamos mais uma. Professor, tem uma alternativa que fala é uma causa de aumento. Totalmente equivocada, né? Totalmente equivocada. Não é causa de aumento a tortura. Eu expliquei em aulas anteriores, mas eu falo mais uma vez, não tem problema. O importante é que vocês consigam gravar. Causa de aumento, quando eu falar causa de aumento, eu estou dizendo que o Código Penal vai trazer uma fração. Uma fração. Um terço, metade. A pena aumenta-se de metade, a pena é triplicada, a pena é duplicada. É sempre uma fração. Se eu tenho uma elevação do mínimo e máximo da pena, isso é uma qualificadora. Então eu não posso reconhecer que a tortura como qualificadora é uma causa de aumento. Ela não é uma fração. É uma elevação do mínimo e do máximo. 6 a 20 se transforma 12 a 30 anos. Show de bola? Beleza, então. Se tiver dúvida, vamos para a próxima. Mais uma pergunta. Em relação aos crimes dolosos contra a vida, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa primeira talvez pudesse gerar uma confusão. É uma dúvida. Mas ela fala assim: o crime de infanticídio admite planejamento? Não. Ah, vai nascer meu filho, eu vou matá-lo porque eu estarei em estado puerperal. Jamais. Se tiver planejamento, é homicídio. Né? Falamos isso muito nas aulas, enfim, muito. Né? Então, se teve planejamento, não é infanticídio. O infanticídio não contempla, não admite o planejamento. Letra B. Tem-se por inadmissível a figura do homicídio qualificado pelo motivo fútil e torpe ao mesmo tempo. O colega fez até uma indagação bem legal, muito bacana, né? O colega, acho que foi o colega Kleber, falou comigo, professor, eu na minha pesquisa, eu consegui identificar um julgamento do garoto, do menino Bernardo, enfim, que foi reconhecido o motivo fútil e torpe ao mesmo tempo. Foi muito bacana a discussão que eu tive com ele, uma discussão acadêmica muito legal, né? Ele demonstrando que isso teria ido para o tribunal do júri e na sentença o conselho de sentença acabou excluindo, a magistrada retirou, né? Enfim, mas o que eu preciso deixar bem claro para vocês? Realmente, não tem como eu reconhecer ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, e a questão deixa clara, porque ou um crime, ele é por motivo fútil, pequeno, insignificante, ínfimo, ou este crime é por motivo torpe. Ou seja, o que é motivo torpe? É repugnante, né? É um motivo vil, é um motivo que causa vômito, né? Exemplo de motivo, de motivo torpe, né? É a Suzane que matou os pais, né? Para ficar com herança, né? Então, não tem como, ao mesmo tempo, isso a doutrina, a jurisprudência, ela é unânime, né? Ela é uníssona em reconhecer que eu não posso, porque são qualificadoras de caráter objetivo, né? Eu não sei se o nosso colega está aí, o Kleber está aí? Está aí, Kleber? Professor, Oi? tá não. Eu Tá acho que não? não. Mas Professor, beleza. aqui é o Cláudio. Fala, Aqui é o Claudião. Cláudio. Quanto às qualificadoras, talvez isso seria uma matéria que talvez a gente não estudou ainda, mas eu ainda tenho muitas Por dúvidas. favor. É sobre o crime de homicídio triplamente qualificado. Perfeito. Pode, Se as, pode. se as qualificadoras são só duas, e dessas duas só pode ser uma ou outra, por que é Não. triplamente qualificado? Perfeito, perfeito. Cláudio, é um erro legislativo, muitas vezes um erro do operador que utiliza triplamente qualificado. Eu concordo perfeitamente com você. Mas o que Eu significa? acredito que essa linguagem é mais uma linguagem vulgar do meio. Errado. Você está corretíssimo. Corretíssimo. Mas o que acontece? Eu posso ter um crime com 3 qualificadoras? Posso. Imagina, por exemplo, Cláudio, eu pratiquei um crime por motivo fútil. Ó, pratiquei um crime Sim. por motivo fútil. Para conseguir matar, eu utilizei, vamos dar um exemplo,
utilizei do fogo, outra qualificadora, e impossibilitei a defesa do ofendido. Veja, motivo fútil, motivo pequeno, utilizei do fogo e a pessoa estava dormindo, Cláudio. Recurso que impossibilitou a defesa dela. 3 qualificadoras. Eu acredito que são três circunstâncias dentro do crime. Perfeito. Só que acontece? O que acontece na Sim. prática? O que o magistrado pode fazer? O magistrado vai ter que votar uma qualificadora, outra qualificadora e a outra qualificadora. Então, o que isso pode acarretar na pena? Uma elevação da pena base. Então, quando o magistrado, na sentença, ele vai fixar uma pena base, ele tem que passar por um tripé. Esse tripé, quando vai aplicar a pena, é chamado de sistema trifásico, sistema de Hungria, sistema de Nelson-Hungria. Esse sistema ele está definido no artigo 68 do Código Penal, que eu tenho que passar para atribuir uma pena final pelas circunstâncias legais, artigo 59 do Código Penal, onde eu defino a pena base. Circunstâncias judiciais do artigo 59, onde eu defino a pena base. Segundo, circunstâncias legais, onde eu defino as atenuantes e agravantes, onde eu chego à pena provisória. E, por último, causas de aumento ou diminuição de pena, onde eu chego, então, na sua pena definitiva. Então, reconhecer, Cláudio, 1, 2 ou 3 qualificadoras vai importar na elevação da pena base. Vou dar um exemplo bem simples. Então, imaginou essas 3 qualificadoras, no momento que o juiz vai fixar, sopesar a pena base, de 12 a 30 anos, posso fazer com que o magistrado suba um pouquinho a pena em seu mínimo, ou seja, se ele tivesse uma qualificadora, ele começaria em 12, como ele tem 3, ele pode começar em 14 ou em 15. Isso que o magistrado entendi. faz na dosagem da pena. Então, reconhecer mais de uma qualificadora significa dizer a sua pena base ela será elevada. Tá? Tranquilo, excelente sua pergunta. Bacana. Show de bola. Tá? Beleza? Bacana. Qualquer coisa pode me indagar a qualquer momento. Bom, Tranquilo. voltando à questão, corrigindo, né? Então, o infanticídio não admite planejamento, né? O homicídio qualificado não pode ser fútil e torpe ao mesmo tempo. É impossível. É impossível. Ou ele é fútil ou ele é torpe. Ou ele é um motivo pequeno ou ele é repugnante. Mas os dois... Não tem como. Não tem como reconhecer, tá? Essa seria a alternativa correta, sim. O professor, a pena designada ao motivo torpe ou fútil é a mesma? A mesma. Todas as situações elencadas no parágrafo 2º do artigo 121, ou seja, eu reconheci uma qualificadora, a pena vai ficar nesse patamar, 12 a 30 anos. A 30 anos. Aí depende dessas circunstâncias aí. Perfeitamente. Do sistema poderia trifásico. Aumentar a mínima. Sim. Bacana. Tá? Bom, mais uma então. Qualquer mulher que mata seu próprio filho que acabara de nascer será responsabilizada pelo crime de infanticídio? Qualquer mulher, não. A mulher precisa estar em estado puerperal. Tem que ser logo após o parto ou durante o parto. Então, qualquer mulher, negativo. Tem que estar em estado puerperal. Não poderia ser essa a alternativa correta. Mais uma. O crime de autoaborto, ou seja, aquele que a mulher pratica aborto em si mesma, não será admitido tentativa. Errado. Ele será admitido tentativa, porque a mulher pode ingerir um medicamento abortivo e pode não conseguir realizar o aborto. Então, a tentativa está presente. Quando eu reconheço uma tentativa, o que acarreta? Uma diminuição da pena, né? A tentativa significa dizer, eu pego uma pena e faço uma diminuição de 1/3, podendo chegar a 2/3. Professor, de 1/3 a 2/3 tem uma distância. Isso mesmo. Como é que eu sei, professor, quando é 1/3, quando é 2/3? Pela proximidade da consumação. Ficou muito longe de consumar? Muito longe. Ela estava indo com o travesseiro, começou com o travesseiro para asfixiar, a enfermeira chegou. Ficou muito longe da consumação. Você pode chegar a uma diminuição de até 2/3. Agora, se a consumação do delito ficou
pequenininha, muito próxima, muito perto da consumação, você tem que diminuir. Mas você vai diminuir de 1/3. Desculpem a redundância. 1/3 retira menos do que 2/3. 2/3, a fatia é maior. 1/3, né? 1/3, a fatia é menor, né? É só um pedacinho. 2/3 é maior. Tá? Desculpe a redundância aí, mas eu prefiro explicar de uma forma simples. Não somos obrigados a entender matemática, ok? Eu fiz engenharia elétrica no começo, mas foi só um período, não consegui entender cálculo, acabei desistindo. Tá? Então, não gosto também que ninguém seja obrigado a entender cálculo. Tá bom? Beleza? Tá bom. Vamos mais uma alternativa para mostrar que está errada? No crime de aborto, quando praticado por terceira pessoa e resultar morte na gestante, será reconhecido homicídio simples. Alguns colegas acabaram marcando essa alternativa, eu percebi quando fui corrigir a prova. Né? Então, terceira pessoa, quando realiza o aborto, né, na gestante, se acontecer a morte, responde por homicídio. Não! Não, porque o próprio 127, ele traz lá que se resultar morte na gestante por um aborto mal procedido, a pena ela será triplicada, né? Então, se resultar morte na gestante, essa pena ela será triplicada e não vai ter aí a prática do homicídio, tudo bem? Então, essa questão alguns alunos confundiram, não sei se foi alguns de vocês, mas não pode, não é o crime de homicídio, mas uma causa de aumento, tá? Vamos mais uma? No crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, 122, ou a automutilação, qual é a resposta correta? A pena será triplicada se a conduta for realizada por meio da rede de computadores? Olha só, por que a pena não será, quando eu falo a pena não será triplicada? Por um simples motivo, quer ver? Deixa eu só pegar com vocês aqui. Olha só, o 122, então, ele traz o seguinte, lá em seu parágrafo, qual que é o parágrafo do 122? Alô, professor? Oi, pode falar. Referente a esse item anterior, eu entendo sim que é triplicado, mas de qualquer forma não deixa de ser um homicídio. Então seria uma alternativa possível. Qual? Não, tá, entendi sua pergunta, entendi, tá. Não, olha bem o que você falou, professor, não deixa de ser um homicídio. Olha só que cuidado que eu tenho que ter. Para ser homicídio, eu tenho que ter o tipo penal matar alguém. Para que seja, então, o aborto, o 124, ele é muito claro. Então, o tipo penal no crime de aborto, quando eu trago lá no 124, ele fala provocar aborto. Então, eu não falo provocar a morte, eu falo provocar o aborto. Então, colega, só para te explicar, trata-se de uma situação conhecida pela doutrina como crime pré-ter doloso. O que seria esse crime pré-ter doloso ou pré-ter dolo? O pré significa alguma coisa vem antes. Então, na conduta inicial era o quê? O aborto. Porém, quando resulta a morte, né, é uma morte da gestante. Então, se eu não tivesse a figura do 127 do Código Penal trazendo uma pena triplicada, eu poderia concordar contigo. Então, este conceito, quando você fala, professor, embora seja um aborto, eu não reconheço como crime de homicídio. Porque se eu reconhecesse como crime de homicídio, eu teria que aplicar a pena do crime de homicídio. E o código manda que eu não aplique. Ele manda que eu aplique uma pena triplicada. Entendo perfeitamente o seu raciocínio, tá? Professor, trata-se de uma morte. Então vamos falar assim, Não, não... professor, mas no caso a gente está falando de pena. A pena eu entendo sim que ela é triplicada. Mas Sim. em termos de conceito, a pessoa morreu, é um homicídio. Não. Quando a gente fala de pena, é uma coisa. Quando você fala
Mas, causa. entendo. Mas se você falar homicídio, você está classificando como crime de homicídio e não como crime de aborto com uma causa de aumento. Entende? Professor, Sim. nesse caso aí específico da colega, na verdade, o homicídio ele só ocorreu na tentativa de um aborto. Sim. Ele não é. Você não teve a intenção de ir e matar alguém, igual o Perfeito. 121 diz. Perfeitamente. E na Perfeitamente. verdade, o homicídio foi o resultado de uma tentativa de aborto que Perfeitamente. ocorreu errado. Show de E, na bola. verdade, você vai aplicar o princípio do que deu efeito ao resultado, né? Perfeitamente. Concordo perfeitamente, colega. Brilhante definição, tá? Parabéns. É isso mesmo, professor, mas o que eu estou questionando é a redação da resposta. Não, Você calcular a redação da. Na verdade. que não seria classificado como homicídio para fins de penalidade, beleza. Agora, só colocou que é homicídio ponto, não falou da penalidade. Não, mas não podia mesmo, colega. Faz parte, é isso mesmo. É o que acontece. Essa redação, na verdade, ela vem definida pelo próprio 127 do Código Penal, né? Então, o próprio 127 do Código Penal, ele estabelece, se houve a morte da gestante, ele não muda a nomenclatura para o crime de homicídio. Tá? A questão, professor, mas eu concordo com a sua linha de raciocínio. Professor, seria homicídio, né? Se não tivesse o artigo 127 determinando que seria uma pena triplicada, sim. Direito penal, colega, como dizia um professor, né? Um professor me falava algo muito bacana em direito penal. Ele fala assim: para se responder uma questão de direito penal, você não pode criar, imaginar nada. Se você imaginar, você criar uma situação hipotética, você erra uma questão em direito penal. É verdade, né? Tá, mas A linha é muito tênue, né, professor? muito. Para sair de uma situação para outra, é uma coisinha assim, uma vírgula, muda toda a questão e se você não prestar atenção, você roda mesmo. Perfeitamente. Professor, Oi. Aí nesse caso aí, o que vai valer foi a intenção do agente, né? O dolo, a vontade dele. De provocar o aborto. Perfeitamente. O dolo, a vontade. Bacana. Perfeitamente. Sempre. Isso. Tá? Mas a colega que indagou, bonita, perfeita sua indagação, colega. Brilhante sua indagação, seu questionamento, tá? Realmente, a sua indagação, ela demonstra que você entendeu a questão, que você entendeu a matéria. Sua indagação é bacana. Gostei, tá? Legal. Tá? Bom, podemos prosseguir? Mais uma objetiva aí? Nossa, que vista de prova legal. Eu queria que nos demais semestres também tivesse sido assim. Não foi, infelizmente. Só eu acabei falando. Não foi uma vista de prova muito legal. Que bacana. Bom, vamos a mais uma objetiva? No crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, pode-se afirmar que, né, a pena será triplicada se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, né? O próprio código, ele determina no seu parágrafo 4º, 122, parágrafo 4º, que essa pena não é triplicada, essa pena é duplicada, né? Então, não podemos alterar. Então, a pena é duplicada e não triplicada. Então, essa alternativa está equivocada. Outra, aquele que decide suicidar-se pelo fato de ter sido instigado pelo vizinho. Na hipótese de não ocorrer a morte, apenas o vizinho será responsabilizado pelo crime, na hipótese de resultar uma lesão corporal de natureza grave, né? Essa alternativa ela está correta, né? O vizinho não seria responsabilizado se resultasse uma lesão corporal de natureza leve. Como tivemos uma lesão corporal de natureza grave, o vizinho ele é responsabilizado e aquele que praticou o suicídio, né, ele não é responsabilizado. Só para poder lembrar, lá do Direito Penal 1, aqui nós devemos lembrar do princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade? O Código Penal não pune a autolesão, o autoflagelo, com exceção da pessoa que resolve, então, praticar uma lesão no seu próprio corpo para receber um valor de seguro, né? Aí configuraria o crime de estelionato. Beleza? Então, essa alternativa está correta. Vamos às demais. Na hipótese de ser praticado contra quem tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa possa oferecer resistência,
teremos o crime de homicídio caso ocorrer a morte, né? Caso ocorrer a morte. Então, veja, contra quem tenha o necessário discernimento, não, é contra quem não tenha, né? Quem não tenha o necessário discernimento. Então, se a pessoa não tem o necessário discernimento para decidir se quer ou não, aí eu teria, mas a questão não fala isso, tá bom? Alternativa. Mais uma. Na hipótese da pessoa que deseja suicidar-se, pedir ajuda ao vizinho para que o mesmo possa efetuar disparos na sua cabeça, em face das elementares contidas no delito, o vizinho não será responsabilizado pelo homicídio? Jamais, né? Eu não tenho coragem de suicidar, peço para o vizinho então atirar na minha cabeça, né? Ele responde pelo crime de homicídio, e a questão está dizendo, ele não será responsabilizado pelo homicídio. Negativo, né? Ele será responsabilizado pelo crime de homicídio. Mais uma. A pena será agravada se o crime for praticado com recurso que impossibilitar a defesa da vítima. Em um artigo do 122 traz essa situação, eu não poderia inserir ao delito. Tudo bem aqui, tranquilos? Beleza? Bom, temos duas questões, né? Deixa eu ver se tem mais algum subjetivo. Não, temos duas questões subjetivas, né? Vamos ver lá, Aleph. Vamos ver como foi sua questão aí subjetiva, aí está correta ou não aí. Vamos ver como é que foi. Vamos lá. Colegas, a questão subjetiva era a seguinte, vocês vão se recordar. Josefina, com 22 anos, foi estuprada por um desconhecido. Envergonhada com a situação, não tomou nenhuma providência perante a polícia, Ministério Público ou Justiça. Fato que resultou em sua gravidez. Ela foi estuprada, não comunicou ninguém porque estava com vergonha e ficou grávida. Diante da situação, provocou aborto em si mesma. Ela mesma provocou o aborto. Houve crime? Primeira pergunta. Houve crime por parte de Josefina? A resposta tem que ser: professor, houve crime. Peraí, professor, mas ela pode realizar o aborto? O aborto é legal, está no 128, inciso 1. É verdade, o aborto é legal. Porém, ela realizar o aborto em si, negativo. Isso não pode. Então, eu não posso entender que Josefina não praticou um crime. Josefina praticou um crime, né? Mesmo sendo situação, hipótese de estupro, a pessoa pode desejar ter o filho. Porém, para que este aborto aconteça, é necessário, então, que ela procure, né, um determinado médico para que possa realizar este procedimento abortivo, até uma comunicação no inquérito policial, o que não existiu. Então, parece até ser absurdo. Professor, mas não pode. Pode. Ela praticou o crime do artigo 124. Ela praticou aborto em si mesma. Muitos colegas fundamentaram, né? E eu achei muito bacana isso. Professor, mas se ela tivesse procurado, né, em face do aborto, teria a autorização lá do 128, inciso... Perfeitamente. E 128, inciso 2 do Código Penal. Tudo bem? Beleza nessa daí? Beleza, então tá bom. Alguma dúvida nessa? Tranquilos, né? Bom, vamos à segunda pergunta, que é subjetiva. Essa pergunta era a seguinte. Tem alguma pergunta? Não? Olá, boa noite, professor. Sim. Sim, é Pode referente a essa questão de falar. Então, na minha resposta, eu coloquei que sim, houve um crime. Mas, na minha opinião, ele poderia ser assim, um crime que ela não sofreria nenhuma sanção, tendo em vista que seria ela teria sofrido um estupro, então, pela lei, seria legal ela abortar. Se tivesse realizado os procedimentos legais, né? Então, no caso, ela não fazendo esse procedimento... eu considerei para você, não? Não sei, eu não olhei. Dá uma olhadinha depois lá o que eu considerei para você e me avisa, se eu considerei metade. Okay. De antemão, agora eu consideraria metade da questão acertada, eu te daria meio. Mas dá uma olhadinha lá e me avisa então, depois.
Hein, Eu professor? fiquei com dúvida nessa questão aí de, por Entendi. exemplo, ela ter que levar a judiciário, então. Mas, na minha opinião, eu Entendi. achei que não Não, seria punida. tranquilo. Ok. Não, é difícil, né, colega, você imaginar assim, poxa vida, ela sofreu um estupro e fez um aborto, ainda vai ser responsabilizada pelo autoaborto, né? Mas é que para que ela possa realizar o aborto, o 128 ele fala assim, colega, não se pune o aborto praticado por médico. Entendeu? O 128 fala assim: não se pune o aborto praticado por médico. Entendeu? Hein, professor? Sim. Mas o X dessa questão aí é justamente isso, né? Porque como que ela vai comprovar que o aborto partiu de um estupro, que aquela criança, aquele feto, ele é proveniente de um estupro, sem que ela comunique às autoridades Perfeito. é, específica, né, no caso, para ela Perfeito. poder fazer. Por isso que, Perfeito. na verdade, tem essa a lei exige, né, no caso, essa Perfeitamente, Lohan. situação, porque senão qualquer um poderia sair abortando e falando que Perfeito. foi estuprado. Show de bola. Show de bola. Parabéns, Lohan. Muito legal. Muito bacana a sua resposta. Isso mesmo. Tá correto, né? Tá correto, é isso mesmo. Então, mas só para deixar bem claro para a colega, acho que foi a Caroline que perguntou. Na verdade, o grande X da questão é dizer o seguinte: é que o 128, o colega agiu, a resposta dele foi brilhante. Ele fala: não se pune o aborto praticado pelo médico. E não fala, não se pune o aborto praticado pela gestante. Olha lá no que diz o 128. Não se pune o aborto praticado pelo médico. Ele não contempla a gestante. Tá? Bacana a colocação de vocês aí. Joia. Beleza? Professor, Bacana. Pois não. só uma dúvida. Nessa questão, ela teve duas elaborações diferentes, não é? Foram duas perguntas, né? Se houve crime, aquela pergunta do aborto, se houve crime, Sim. e justifique e fundamente sua resposta. Não, porque na minha, ela fala que, tipo, Maria provocou o aborto em si mesma. Houve crime. Ela fala assim, Josefina, com 22 anos de idade, foi estrupada por um desconhecido, envergonhada Certo? com a situação, não tomou nenhuma providência perante a polícia, Isso, Ministério Público ou a Justiça, ponto. Desse isso, fato, resultou gravidez, isso. ponto. Aí fala bem assim, Maria provocou o aborto em si mesma, houve crime? Ah, não, não, mas engraçado. Eu tô com a prova aqui na minha mão, fala assim: diante da situação, provocou aborto em si mesma. Houve crime? Não, tem essa. Na minha prova também veio essa história de Maria aí também. Eu até Tanto achei que que foi uma pegadinha. a minha Sério mesmo? resposta eu coloquei que Josefina não tinha cometido o crime até então, porque ela não tinha Eu provocado o aborto. também. Aí que Maria provocou o crime, entendeu? Ah, na prova. A minha resposta foi a mesma. Eu imprimi a prova aqui. Depois eu vou olhar na prova de você. Eu imprimi a prova aqui, eu tô com ela impressa, ó. Eu tô com a prova impressa aqui, olha. E na verdade não tem a questão Uhum. da Maria, mas não tem problema não. Se lá tiver a questão da Maria, aí eu considero, observo. Não tem problema não. Eu volto na prova amanhã eu verifico se Não, tem a questão da Maria. a minha tá certa aqui, tá bom, mas eu tô falando que deu uma resposta diferente. Ah, Não, não tem problema não. Mas se tiver, não Então, tem problema beleza, não. Tá tranquilos. Beleza? tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Vamos agora a essa outra alternativa aí. Ô, que vício de prova legal. Vocês estão me dando um presente. Vamos lá. Ribamar das Couves, com 72 anos, acabara de se desiludir amorosamente, decide matar sua namorada Ritinha, de 19 anos. Toma emprestado o automóvel de seu vizinho e, durante o trajeto, por descuido, acaba colidindo gravemente em outro veículo, causando-lhe sérios prejuízos materiais. Até aqui tem alguma coisa a ver? Nada, só para encher linguiça, né? Só porque eu estava com muito tempo sobrando e resolvi escrever um pouquinho. Até aqui não demonstra nada, tá? Vamos mais. Gravemente em outro meio, causando sérios prejuízos materiais. Mas, faltando coragem, aqui eu começo a ter aqui já o Código Penal vivo. Mas, faltando-lhe coragem para consumar o homicídio, estaciona próximo a um bar, às portas da casa de sua namorada,
e intencionalmente se embriaga, a fim de ganhar coragem para executar seu plano. Vou parar por aqui. Eu identifiquei poucas conclusões analisando essa situação aqui. Ele não tinha coragem para poder matar a namorada e ele para num bar e se embriaga. Poucos colegas colocaram, hein? Não foram muitos, mas alguns colegas fizeram questão de colocar. Professor, o fato de criar coragem e se embriagar para cometer o crime trata-se do que nós conhecemos como embriaguez pré-ordenada. Isso é uma agravante. Eu não cobrei isso, não. Tá? Eu não cobrei porque isso não faz parte da parte especial. Mas olha para você ver. O artigo 61. O artigo 61 do Código Penal, ele diz assim: são circunstâncias agravantes. Ele diz lá a letra L, inciso 2, letra L, a embriaguez pré-ordenada. Então, se embriagar para criar coragem de cometer um crime de homicídio é uma agravante. Alguns colegas colocaram, outros esqueceram. E os que esqueceram ou não lembraram, fica aqui a nossa lembrança. Por isso é legal uma boa vista de prova. Se eu não tenho coragem de cometer um crime e eu me embriago, isso é uma agravante. Isso é embriaguez pré-ordenada, artigo 61, inciso 2, letra L do Código Penal. Show de bola? Né? Alguns colegas colocaram, parabéns aos colegas, enfim, né? Mas vamos prosseguir na questão. Depois que ele se embriagou, abandona o veículo, vai a pé até a casa da namorada e, mediante asfixia, tira-lhe a vida. Após, telefona para seu primo Josué para livrar-se do corpo, enterrando-a no quintal da residência da mesma. Qual crime ou quais os crimes praticados? Então vamos lá. Já vimos que temos uma agravante, embriaguez pré-ordenada para o seu Ribamar. Vimos que ele matou pela asfixia. Trata-se aí de uma situação, a asfixia é uma qualificadora. Qualificadora. Beleza. Qualificadora. Asfixia, inciso 3, 121, parágrafo 2º, inciso 3. Professor, trata-se de um feminicídio também? Trata-se de um feminicídio também. Então, Cláudio, eu tenho uma outra qualificadora aqui, ó. O feminicídio. Então, eu tenho a asfixia como qualificadora e tenho também aqui o feminicídio. Atenção aqui. E aqui eu quero conversar com vocês. Não tem problema se a gente ficar só nessa vez de prova hoje, eu não estou preocupado com isso, não. Professor, quando ele chama o primo para enterrar o corpo, essa ocultação do cadáver também é uma qualificadora para o Ribamar? Aí que tá. Não. Não é. Não. Não é. Se ele matasse, ele enterrasse, era mais uma qualificadora. Como ele chama o primo para poder enterrar, só o primo responde pelo artigo 211 do Código Penal. Ocultação. Ocultação de cadáver. Ocultação. Né? Alguns colegas confundiram, e essa vista de prova é importante para isso. O Paulo não ocultou. Essa ocultação não é qualificadora do crime de homicídio. O Paulo não praticou o artigo 211 do Código Penal, porque quem praticou a morte foi o Ribamar. Então, o seu primo Josué, ele sozinho é que será responsabilizado, então, pelo crime de ocultação de cadáver. E o primo dele não responde pelo homicídio, não. Ele não teve participação nenhuma. Sim. Vamos lá. Se ele, o que matou, ocultasse o cadáver, ele não responderia por essa pena total. Por se tratar de uma qualificadora. Haveria um aumento Seria da pena. Uma pena base. No caso, ao analisar a pena base, uma qualificadora, asfixia. Outra qualificadora, feminicídio. Outra qualificadora, ocultação, possibilitaria que o juiz, na pena base, ao invés de iniciar em 12,
ele pudesse começar em 16, 15, em 18, 16. em 20 anos, 16 anos. Sim, sim, entendi. Show de bola. Tá? Alguns colegas, eu percebi algumas respostas, eu li todas, eu garanto para vocês, eu li todas as respostas subjetivas. Alguns colegas fizeram questão de colocar na resposta um dado que eu considerei muito legal. Eles falaram assim: olha, professor, a questão não deixa claro se o Ribamar ajudou a ocultar. Mas cuidado, porque em direito penal você não pode criar situações. Então, o que eu preciso deixar bem claro para vocês? Quando a questão traz, ele liga para o crime, para que o primo pudesse ocultar, ele não pode ter ocultado. Então, a responsabilidade é do primo, Josué. Por ter danificado também o carro, ele responde civilmente, né? Claudião colocou a resposta do CTB e civilmente pelos danos causados ao carro do primo. Teve alguns colegas que colocaram a resposta, não me recordo quem foi, que colocou que houve crime de dano ao veículo, do artigo 63 do Código Penal, inclusive, né? Então, além das sanções cíveis, né? Mas, enfim, eram essas as questões, colegas, enfim. A nossa primeira prova, eu já quero deixar os colegas bem avisados que nós teremos aí a nossa N2